Me perguntaram, Tati, como você consegue? Eu fico impressionado como você consegue ler tão rápido. E eu vou falar para você agora a resposta que eu dei para esse meu seguidor. A questão toda não é velocidade, não é rapidez. Você fala, muitas pessoas nós queremos. Hoje em dia, vamos combinar que hoje em dia nós estamos naquele famoso imediatismo, né? Todo mundo quer, para ontem os resultados. Não é nem para hoje, é para ontem. Todo mundo quer ser feliz, ter a saúde, ter aquele corpo maravilhoso, ter aquele relacionamento maravilhoso. Quem não quer? Quem não quer? Mas uma coisa que aconteceu comigo, tá? Essa que eu respondi para ele. Meus 20 e muitos anos, eu simplesmente trabalhava e cuidava de casa. Eu morava sozinha, eu namorava, mas meu namorado, que hoje é meu marido, ele não morava comigo ainda, ele morava sozinho. Eu cuidava de casa, a gente se via só no final de semana. Eu tinha tempo. Esse é o resumo da história. Eu tinha tempo. Eu saía de casa, eu saía cedo do trabalho, 5 horas, 5h30 estava em casa. Então eu tinha tempo, certo? E o que eu fazia, meu querido rotineiro, minha querida rotineira? Nada, absolutamente nada. Eu não ia para academia, eu não lia, eu não plantava, não tinha filho, não tinha nem animal de estimação. Nesse exato momento que eu estou falando, aquela situação, nada, eu não tinha nada. Mas o que aconteceu? Pronto, eu me casei, eu engravidei e de repente bateu aquela eu preciso ser mais. E por que eu preciso ser mais bateu em mim? Porque eu estava gerando um ser humano. E aquela responsabilidade de você colocar alguém especial no mundo, alguém especial é alguém que faça a diferença, certo? Aquela responsabilidade foi muito forte, bateu muito forte em mim. Bateu muito forte. Eu não sei se você já teve essa experiência de ser pai e mãe e essa responsabilidade bateu forte. Cada pessoa recebe de uma forma, né? Mas o fato é que bateu muito forte e eu falei, opa, eu preciso me desenvolver. E como eu vou passar alguma coisa para esse meu filho se eu não sou nada? Eu falei assim para mim. Eu me olhei no espelho e falei, nada. Foi quando eu tomei algumas decisões. Presta atenção nessa frase. Eu tomei algumas decisões. E se você quer mudar, se você quer, seja lá o que for que você quer, Tati, eu quero juntar mais dinheiro, eu quero ter um corpo mais apresentável, eu quero, não sei, eu quero mais saúde, eu quero fazer aquelas viagens maravilhosas, eu não sei o que você tanto deseja, sua casa própria, eu quero parar com aqueles vícios, eu não sei qual é a sua luta. Eu sei que todos nós temos a nossa luta. Eu atendo várias pessoas e todo mundo vem, cada um com a sua luta, cada um com o seu desafio, e é lindo de ver as pessoas vencendo esses desafios, certo? E é por isso que eu faço o que eu faço, para que as pessoas realmente sejam felizes. E nós somos felizes vencendo esses desafios. E como nós vencemos os desafios? Fortalecendo a nossa mentalidade. E como nós fortalecemos a nossa mentalidade? Tomando a decisão. Agora eu vou voltar para a história. Eu tomei a decisão de me melhorar. E é claro, eu sabia que se eu quisesse melhorar, e eu tinha tomado a decisão, eu tinha que no mínimo, estudar. E foi quando eu comecei a ler. Isso, 9 anos atrás, quase 10 anos atrás. E eu comecei a ler. Essa foi a primeira coisa que eu fiz.
E quando eu falo eu comecei a ler, eu nunca tinha lido um livro, fora aqueles livros da escola, estuda bafovete, sabe quando você pega resumo? Eu pegava resumo da escola. A escola dava resumo do livro, ou seja, o livro mesmo, eu nunca tinha lido. E de repente eu comecei a ler. E é claro que eu peguei o primeiro livro que eu li, Crianças Francesas Não Fazem Manha. Porque, claro, tinha que ter a ver com maternidade, eu preciso entender como ser mãe. Eu não sabia, eu ainda não sei, ok? Eu estou aprendendo no caminho porque realmente é um mundo à parte, mas isso é um outro capítulo, certo? Que é um mundo delicioso, inclusive. Isso é um outro capítulo, mas você percebe que esse hábito, que esse seguidor ele perguntou, nossa, como você lê? Eu me propus, olha só, há 8, 9 anos depois desse início, eu me propus o ano retrasado a ler um livro por mês. Então, foram 12 livros. E eu consegui, 2022, ok? Em 2023, eu coloquei como meta para ler 16 livros. Um pouco mais, né? Porque em 2021, eu comecei a ler um pouco mais. Então eu falei, caramba, eu estou conseguindo ler um livro por mês. Só que ainda não estava um livro por mês, eu ainda dava uma enganada. Então eu coloquei como meta, em 2022, um livro por mês. E eu cumpri. Em 2023, eu coloquei 16 livros. Eu falei, vamos aumentar. Ok. E esse ano, eu coloquei 20 livros. Eu já estou no meu 11º. Já não, porque eu estou atrasada, porque afinal de contas, né? Enfim, o fato é o seguinte. Percebe o ciclo? É isso que eu queria passar para você. Esse é o meu intuito hoje. Entenda o ciclo. O ciclo é você se incomodar. A primeira coisa que você, para transformar, você precisa se incomodar. Existem várias anedotas, são anedotas. O cachorro lá no prego, e ele chorava, mas ele não levantava do prego. E assim somos nós. Somos nós na nossa zona de conforto, reclamando dos boletos, reclamando que o emprego não está legal, reclamando do nosso relacionamento. E o que nós fazemos? Reclamamos. Então, entende? Entende que a primeira coisa é você se incomodar. A segunda coisa é você ter um norte. Eu tinha um norte. Eu falei, eu preciso me desenvolver. Porque, olha o propósito, o norte está alinhado com o propósito. Você precisa ter algo muito forte dentro de você para te mover. E quando eu digo forte, não é modinha. Nós já passamos várias modinhas. Quantas modinhas eu já passei? Modinhas de vestimento, modinha de cabelo, modinha de maquiagem, modinha de perfume, modinha de lugares. E nós vamos junto com a maré que nós frequentamos, certo? São as modinhas. E isso não é propósito. Já foi provado que o ambiente ele faz um super impacto para nós. E é claro, se você quiser, por exemplo, mudar, você precisa realmente mudar o seu ambiente. Se você quiser começar a ler mais, você precisa começar a frequentar ambientes que tenham esse ar de leitura. Precisa, porque você precisa entender que aquele é o seu mundo a partir de agora, porque você tomou a decisão. Isso, é claro, eu estou falando com a leitura, só que vale para qualquer coisa. Eu quero um novo emprego, eu quero ganhar 20 mil, 50 mil por mês. Nossa, Tati, fora da minha realidade. Pois é, fora da sua realidade hoje, talvez. Só que será que você não consegue se programar, começar a vivenciar esse mundo? É totalmente possível. Não para amanhã. Você não vai começar amanhã.
Eu não comecei de um dia para o outro lendo 20 livros por ano. Não. Hoje eu leio um pouco mais do que 10 páginas por dia para poder conseguir finalizar essa minha meta. Só que eu não comecei agora. Não foi hoje, entende? Não foi hoje. Entenda, isso é outra coisa que é importante eu deixar muito claro, que as pessoas, eu comecei falando sobre o imediatismo, tudo é processo. Tudo é processo. Você toma a decisão, daí você busca as ferramentas, eu tive que comprar os livros, eu tive que determinar quais horários que eu ia ler, eu tive que me programar, e tudo é uma programação. Tudo exige esforço, dedicação, exige que eu repita para mim, eu realmente quero aquilo. E no começo já me relataram muito, e eu também já passei muito por isso. Todas as vezes, eu posso ser ousada em falar que todas as vezes que nós decidimos mudar, tem uma força de resistência. A física, ela mostra isso, né? Quando você está na aceleração centrípeta, você fica naquele círculo, você não consegue sair daquele círculo, a não ser que você desacelere, você diminua a velocidade. Por quê? Porque daí você vai desestabilizar a aceleração e ela vai automaticamente mudar de curso e você vai entrar em outra trajetória. A física é muito legal nisso. Eu nunca entendi física, só que essa parte me chamou muita atenção. Como eu consigo ficar na mesma curva? Como? Pois é, existem essas variáveis de aceleração e velocidade. Portanto, quando você quer mudar de ambiente, a primeira coisa que você faz é coloca o pé no freio com relação àquele outro ambiente que você não quer mais. Ah, eu não quero mais doce. Coloca o pé no freio. Ah, eu não quero mais aquele vício. Coloca o pé no freio. Eu não quero mais ficar assistindo Netflix e perdendo meu tempo com rede streaming. Não quero. Coloca o pé no freio. Entende? Esse é o primeiro passo. Por quê? Você tomou decisão. Primeiro passo não, mas primeiro você tomou decisão. Você tomou decisão. Agora você põe o pé no freio e você muda o vetor. Você muda o seu vetor. Ok, então agora eu vou lá, eu vou para a biblioteca, eu vou para um café bater papo com uma amiga, um papo um pouco mais inteligente, um pouco mais desafiador. E assim você vai. E assim você vai aos poucos, processo, aos poucos galgando e formando a sua nova rotina. Aí nós chegamos aonde eu quero, que foi aí que eu cheguei hoje. A minha rotina de água, olha a minha garrafinha aqui, ó. A minha rotina de água vazia já. A minha rotina de você agradecer, de você orar, de você olhar para o espelho e falar um bom dia para você, de você falar as suas metas para que você se lembre, para que você se movimente em direção a elas. Várias rotinas que eu posso ficar aqui falando, minha rotina de meditação, a minha rotina de relaxamento noturno, inúmeras rotinas. De tomar café com a minha família, que isso para mim é super importante para que a gente se mantenha junto. Inúmeras rotinas. Só que isso foi agora, aconteceu assim, azar, né? Não, claro que não. De forma alguma. Demorou, eu penei, olha rapaz, quantos dias eu não consegui ler. Quantos dias eu falei, caramba, falhei. Eu fui no médico, ele falou, você está desidratado. Eu falei, como assim? Como assim? Então vamos lá, vamos bater mais forte. Entende? Então quando você toma a decisão e você começa a criar suas rotinas, isso fortalece a sua mentalidade. É sobre isso que nós estamos falando. Como fortalecer a nossa mentalidade? É muito fácil você. Eu vou junto com os meus amigos que estão falando para ir para balada lá, para beber. Eu vou, não, ao invés de ir para academia, eu vou para outro lugar. Ficar só batendo papo, jogar conversa fiada, fazer fofoca. Eu não sei, eu estou aqui viajando na maionese,
colocando situações, eu não sei qual é a situação que você vive atualmente, mas eu te convido a trazer essa perspectiva para a sua realidade. E muitas vezes isso é desafiador, porque nós não enxergamos. Ah não, na minha vida não tem ninguém que me puxa para baixo, não tem... Tá todo mundo legal, todo mundo me apoia, todo mundo para e analisa. O exercício que eu sempre proponho para todas as pessoas que eu atendo, a primeira coisa que eu faço é: vamos dar uma olhada na sua vida, como é hoje. Aí a pessoa começa a escrever. E nós descobrimos, por que eu faço esse exercício? Porque eu faço comigo o tempo todo. Eu aprendi há uns 10 anos atrás a fazer esse exercício e eu faço. Como está? O que aconteceu com aquela situação? Fui eu que tomei a decisão ou foram pessoas que tomaram por mim e eu fiz influenciada? Como foi isso? Como aconteceu? Esse processo decisório, ele é muito peculiar. Ele é muito peculiar e se você conseguir observar, percebe? Olha só como você precisa. Existem estudos científicos que eles falam, você precisa ter, para tomar uma decisão, você precisa ter um impacto emocional muito forte e você precisa ter um padrão que te deixe segura, para que você entenda aqueles dados. Não, ok, eu gravei a minha vida toda que estudar era importante. Eu fui rotineiramente colocando isso na minha cabeça de alguma forma, porque meus pais sempre falavam, estudar é muito importante, Quando eu me vi desamparada, eu preciso amparar o meu filho que vai nascer, eu falei, caramba, eu preciso ser mais. Eu comecei a acessar aquilo que estava lá arquivado, estudar. Isso é importante. E eu comecei a estudar. Então, tudo fica lá arquivado. Nós pensamos que, não, eu não gravei isso, eu não sei de onde que vem. São os padrões que nós vamos assimilando diariamente. E esses padrões, muitas vezes, estão no nosso subconsciente, certo? Estão no nosso subconsciente. É muito interessante quando você já assistiu aquele filme do Divertidamente? Eu tenho que comentar sobre aquele filme, porque é muito interessante. O subconsciente da Riley lá estava enorme. Nossa, várias bolinhas de memória, eles fazem uma analogia das mensagens, das memórias com bolinhas, né? Várias bolinhas de memória, e o nosso subconsciente, ele é assim. Você não sabe o que tem lá, e de repente você sai fazendo e você não entende por quê. Se você parar para escrever esse exercício que eu acabei de propor para você, você vai começar a entender por quê. Por que eu como banana no café da manhã? Por que eu tomo leite no café da manhã? Por que meu almoço é assim? Por que eu reajo? Por que meu comportamento é assim? Quando você começa a ler sobre hábitos, sobre formação de hábitos, gatilho, resposta, você começa a entender. E você começa, além de entender, é claro, conseguir direcionar. Aí nós falamos sobre os hábitos, sobre o autogerenciamento, porque esse é o nosso propósito, para que a gente se direcione. Se você realmente quer fazer alguma coisa que você não faz atualmente, eu quero começar a ir para academia, eu quero começar a fazer um surf, eu quero começar a tocar piano, eu quero realmente fazer minha barriga tanquinho, eu quero ter saúde, melhorar meus marcadores do exame, eu quero. Ok, coloca no papel o que você quer, entenda o seu comportamento atual e você se pergunta, o que eu preciso mudar? Foi isso que eu fiz. O que eu preciso mudar para poder atingir aquilo que eu quero? Aí você vai ter um monte de respostas. Coloca lá.
anota, faz um brainstorm com você. Já ouviu essa palavra, brainstorm? É aquela chuva, tempestade de ideias. E coloca lá, sem medo de ser feliz. Coloca lá no papel. O papel aceita tudo. Você fala, nossa, cada coisa doida, eu não vou conseguir fazer isso, Tati. Por incrível que pareça, se você se organizar, sim, você vai. Então, a minha recomendação é que você faça esse exercício. E de repente você vai olhar para aquele papel e você fala, ok, algumas coisas eu vou conseguir. E você começa a se organizar. E é aí que eu entro com o método COPAR, que eu sempre falo aqui. O C de clareza. Clareza é saber o que você quer, saber o direcionamento que você quer dar para a sua vida. E fazer esse exercício. Esse exercício você consegue ter mais clareza de quem você é, o seu comportamento, o que você quer. Aí o O de organização. Vamos colocar ordem na casa. Como nós falamos, a nossa casa interior. Eu quero isso. Como eu atinjo isso? Fazendo X, Y, Z. Então, ótimo. Então, eu vou fazer X, Y, Z. O que eu preciso para poder fazer o X, Y, Z? O P do COPAR é o planejamento. Você começa a se planejar como adulto. Eu preciso de dinheiro, preciso de ferramenta, preciso comprar, preciso de ajuda, preciso... E vamos buscar aquilo. E é claro que muitas vezes, na maior parte das vezes, eu não tinha nenhum livro em casa, eu tive que primeiro comprar. Nós não temos as ferramentas que nós precisamos e isso é natural. Você quer abrir uma empresa, você não tem... Eu nunca estudei sobre contabilidade, sobre liderança, então você precisa primeiro contatar pessoas que são boas naquilo, você precisa estudar sobre aquilo, adentrar aquele novo mundo que você quer pertencer. O impacto do ambiente, como nós já falamos, o quanto isso é importante. E quando você começa a adentrar naquele universo, tudo muda. A sua mentalidade vai começar a se direcionar para aquele novo universo. Para aquele novo universo. Eu entrei num clube do livro, naquela época, eu reencontrei uma amiga que amava ler. Eu não sabia que ela amava ler. Ela, nossa, Tati, eu li tal livro. Eu falei, caramba, que legal, não sabia que você gostava tanto de ler. E nós fizemos encontros virtuais, semanais, para poder falar sobre os livros. Foi top. Ela me ajudou muito nesse começo. Ajuda. Nós precisamos de ajuda, certo? Esse método COPAR que eu acabei de comentar é um método que eu aplico, tá? Nas minhas sessões e eu faço a mentoria do método COPAR. Mas fortalecer a mentalidade. Você fortalece executando e vendo, enxergando os seus resultados. E nada melhor do que enxergar os resultados como colocando lá os seus marcadores. Que é isso que eu sempre falo. Coloca lá numa planilha, num papel, se você quer colocar no papel, coloca no papel, faz um gráfico. O que eu quero? Qual é a minha meta? É tangível? Coloca números, coloca prazo, que é aquela meta SMART. E assim você vai fazendo, vai desmiuçando aquilo que você tanto deseja. E ao longo do tempo, porque o tempo ele é lindo, né? Ele é poderoso, ele nos ajuda. Ele faz com que você, repetindo consistentemente aquilo, eu continuei a ler, eu continuei a fazer exercício, eu continuei a beber água, eu tirei, lembra que eu falei que você precisa diminuir a velocidade? Eu tirei alguns alimentos que não estavam legal para minha saúde. Enfim, eu fiz algumas mudanças pequenas. Não foram mudanças grandes, você fala, nossa, radical, Tati. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, foram mudanças, eu tirei o pão, e depois eu tirei o leite, e depois você vai indo aos poucos, mudando, começando a fazer exercício. Quando você vai ver, você fala, uau! Por isso que o tempo, ele é maravilhoso.
Ele é rei, soberano. Porque com o tempo nós vamos aprendendo, vamos fazendo, vamos conseguindo. Vamos conseguindo. Essa é a palavra, você vai realizando. E essa realização toda é justamente para que a gente seja feliz. Que é esse meu propósito, que é isso, por isso que eu faço o que eu faço. A minha ideia aqui hoje é mostrar o caminho, como você consegue galgar uma mudança, uma transformação. Entenda quais são os conceitos que eu acabei de falar. Você precisa tomar a decisão com base em algum incômodo ou com base em uma inspiração. Às vezes a gente se inspira, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Fala, nossa, eu gostaria tanto de ser assim. Às vezes nós inspiramos, pega essa inspiração. Nossa, mas eu não tenho garra, eu não tenho... Para com isso. Para com isso. Coloca um pouco de amor, coloca um pouco de fé em você. E daí você vai começar a falar, tudo bem, eu vou tentar. Como diz o meu querido Jerônimo, ele fala, só por hoje eu vou fazer. Só por hoje eu vou beber 3 litros de água. Só por hoje eu vou ler aquelas páginas de um livro. Só por hoje é uma ferramenta maravilhosa esse só por hoje. Só por hoje eu vou desligar a TV, Netflix, e vou conversar com a minha família. Nossa, olha só, conversar. Eu não sei nem o que eu vou falar com a minha família, mas é só por hoje eu vou fazer isso. E aos poucos, esse só por hoje vai moldando a sua nova rotina extraordinária. Que é isso que eu quero. Eu quero que você tenha uma rotina extraordinária, que você bata no peito no final do dia, você fala, valeu a pena, valeu a pena, porque todos os dias é dia lindo de viver. Ah, mas tem problema, e boleto, e dor, e não sei o que. Sim, tem, claro. Aqui não vamos romantizar. Claro que tem. Ué, e daí? E daí? A gente come problema no café da manhã. Eu ouço isso dos empreendedores o tempo todo. A gente come problema no café da manhã. Nós estamos aqui para poder gerenciar, para poder resolver problemas. Por quê? Porque é assim que a gente se fortalece. É assim que nós nos tornamos melhor, pessoas melhores. Se você não tiver problema, você não aprende, porque você não tem aquela situação difícil. Se você não tem aquela situação difícil, você fica aquela pessoa mediana. Ah, eu nunca vi isso, não sei como lidar com isso, então isso não me compete. Isso não me compete. Aqui eu não falo com pessoas medianas, aqui nós vamos subir a barra. Vamos subir a barra. Compete sim. Compete nós nos preocuparmos em sermos pessoas melhores. Como? Melhorando nossa rotina. Como? Melhorando nossa performance. Como? Tendo método, querendo, tomando decisão. É sobre isso todos os dias. Agora é com você. Eu te convido a se incomodar. Se incomodar com as coisas que não estão legais na sua vida. E você fala, ok, me incomodei. Como eu vou fazer para poder mudar? Primeiro você tira o pé, ok? E se distancia para você enxergar de uma forma mais ampla. Enxergando de forma mais ampla, você consegue, olha, eu posso ir por aquele outro caminho. Daí você vai por aquele outro caminho. Às vezes a situação, a resolução, a solução, ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro, nós sabemos a resposta. Às vezes nós não queremos ouvir, porque dói, exige coragem. Aqui, nós somos fortes o suficiente. Então, fica aqui a minha chamada para ação, como eu adoro falar, uma chamada para ação para que você execute, para que você faça aquilo que você falou que você ia fazer, mas ainda não fez. Ainda não, mas agora vai fazer. Combinado? Temos um combinado? Então, agora é com você.